Fala galera, tá começando mais um Papo de Bola. A gente vai falar da rodada aí da Copa do Brasil, como é que ficou, quem voou, quem se classificou, quem passou, vidas que segue aí, né, para os nossos representantes alagoanos, quais são os próximos confrontos, mas tudo isso após a vinheta, beleza? Cuida! E é isso aí, Luiz. Muito boa noite. Como é que você tá, meu querido? Boa noite, Raí. Também, graças a Deus também. Viu? Um abraço a você e a todo o pessoal que nos assiste. Estamos aqui para passar limpo já essa rodada da Copa do Brasil, né? Trazer as informações que nós temos conhecimento para todo o pessoal que estão ligadinho na gente. De antemão, já trago aqui na tela aqui, ó. Quem passou de fase, quem tá classificado. Beleza? Que é o CSA, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, o Retrô, time aí do Galo Cego, meu amigo Galo Cego, um abraço. Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Da agora por diante, Luiz, só perder agora. Agora não tem jogo fácil mais não, viu? Como já não tinha, né? Tanto CSA Verdade. como CRB pegou Grêmio e Cruzeiro, dois gigantes da elite do futebol brasileiro. Já não tinha corpo mole e agora ficou mais difícil ainda. É aquele chamado não tinha vida fácil, né, Raí? E agora é que complica daqui para frente, não é? Mas a gente acreditamos sim no nosso futebol. Assim como o Papo de Bola sempre vem falando e frisando, minha gente, e o futebol alagoano, ele é um futebol de grande visibilidade, Raí, né? E precisa mesmo ganhar destaque. E fiquei muito feliz com a classificação do CSA, do CRB, né, que enfrentaram seus adversários do grupo de elite lá de cima, e passaram por eles, certo? E passaram, foram jogos difíceis, mas jogos bons de se ver. A mídia muito acesa agora, muito ligada no futebol alagoano, pode ter certeza disso, né? É a imprensa paulista, a imprensa do Rio Grande do Sul, todo mundo de olho no CSA, no CRB, passaram. Foi fácil, não, mas eles ganham destaque no cenário nacional muito grande, viu? Tanto o CSA como o CRB. E é isso aí, torcer pelo nosso futebol. Aquilo que a gente sempre fala, tá na hora de alavancar, gente, o nosso futebol. Não se contentar com o campeonato alagoano, não. E o CSA, o CRB estão de parabéns, as duas instituições, todos os dois clubes estão de parabéns por esse feito na Copa do Brasil. E vamos esperar o sorteio que vem para ver o que vai acontecer. Quem sabe a gente ir um pouquinho mais longe. A rodada começou, Luiz, na terça-feira, se estendeu na quarta e terminou agora quinta-feira, ontem, no caso, da Copa do Brasil. E como eu já citei aí quem passou, mas vamos falar um pouquinho de cada jogo. O Vasco empatou com o Operário, eu queria que você desse até uma ênfase na questão do Vasco, porém passou nos pênaltis. Foram 7-6 na cobrança do penal. Atlético Paranaense e Brusque, 1-0 pro Atlético. Náutico perdeu pro São Paulo 2-1 e Grêmio que empatou com o CSA, né, e deu o azulão. Eu que você desse uma ênfase, falasse em geral, mas desse uma ênfase no CSA e A, Grêmio e Vasco e Operário. a gente, a gente, a gente no geral, Raí, o esperado, né? Eu fiquei surpreso também com a classificação do Retrô, viu? Retrô foi para cima, eliminou o Fortaleza e está classificado. Foi também complicado para o Fortaleza. E então, Raí, no jogo entre Vasco e Operário, na verdade, o Léo Jardim, o goleirão do Vasco, vou dizer assim, o goleirão do Vasco foi o destaque da partida, porque fez umas três defesas, sinceramente, sensacional, tá entendendo? E conseguiu levar o Vasco à classificação. Se deve sim ao goleiro do Vasco. E eu, mais uma vez, venho frisar, Raí, como eu sempre venho falando para você, para todo o pessoal que nos assiste, o Papo de Bola. Eu não sou fã do futebol do Santos e do Vasco. Sempre falei isso para todos os nossos ouvintes, certo? E o Santos ficou com o CRB,
Eu tinha certeza que o CRB passaria nessa, nessa fase da Copa do Brasil. Como eu falei para você, não vai ser fácil para o CRB e talvez até se estenda para os pênaltis. E realmente foi isso que aconteceu. Mas eu tinha esperança no futebol do Clube de Regatas Brasil. E falando lá atrás no Vasco, no Vasco e Operário, foi um jogo muito, muito complicado para o Vasco. O Vasco não consegue desenvolver um grande futebol, passou de fase da Copa do Brasil. É bom, né, que faz um caixa, mas para o time que é o Vasco, para o elenco caro que o Vasco tem, é muito pouco o futebol do Vasco. E o CRB passou sim ontem com um grande público no estádio Repelé, a torcida pegando no pé do Neymar, o Neymar não aguentou, né? Não aguentou e teve que, às vezes, até tentar provocar a torcida do CRB, mas não conseguiu. Foi a torcida, na verdade, que provocou ele. E Saiu o pé ele da vida, viu, Luiz? saiu pé da vida, não é, Raí? E o CRB fez um grande jogo. Eu queria destacar também, Raí, como eu falei ontem no pré-jogo do CRB, a arbitragem do Ramon Abate Abel, que eu não sou fã da arbitragem dele, mas ontem, nesse jogo de CRB e Santos, ele foi excepcional. Não interferiu em nada no resultado, levou a partida por completo, assim como a gente espera que os árbitros brasileiros façam. Não teve problema nenhum de arbitragem ontem, eu pelo menos eu vi assim, e parabenizo o Ramon Abate Abel pelo trabalho que toda a comissão de arbitragem fez ontem. Quando a gente não gosta, a gente não gosta, mas quando a gente tem que elogiar, a gente também elogiamos. Eu gostei muito do trabalho da arbitragem. E o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, que, na minha opinião, viu, Raí, eu vi falta naquele lance, sim, em cima do Igor Bahia. Eu vi falta. A imprensa gaúcha lá reclamando o tempo todo, dizendo que o Grêmio foi assaltado, mas se o resultado fosse ao contrário, com certeza eles não estariam reclamando. Se fosse ao contrário, não estariam reclamando. E se fosse até um lance, digamos assim, que na área com o jogador dele, eles estariam cobrando pênalti, certo? Eu não vi erro da arbitragem no jogo contra o Grêmio. Essa zoada toda é feita pela imprensa, é feita pela mídia, na verdade, é feita pela mídia, sim. O CSA passou com um grande futebol. O Grêmio não esperava isso, na verdade, o que acontece é que o Grêmio não esperava pela camisa que tem, né? Não é um time que defende as cores brasileiras em Copa do Brasil, em Libertadores, sabe? E representa bem o Brasil, mas o Grêmio não foi páreo para o CSA, não. O CSA venceu com méritos aqui em Maceió, foi para lá, empatou com méritos também e trouxe um grande resultado, a classificação para a Copa do Brasil. E os demais times, Raí, da Copa do Brasil que passaram era natural, era esperado. São do grupo de elite lá de cima e passaram com facilidade, assim como São Paulo, o Botafogo e por aí vai. Mas é referente a esse destaque aqui, CSA e CRB, eles começam a ter uma outra visibilidade na mídia, principalmente na imprensa do Rio Grande do Sul, paulista, por ali. Vamos esperar o sorteio agora para ver o que vai acontecer e o que vem para a CSA e para a CRB. E pode até aí dar um clássico alagoano, né, nessa oitava da Copa do Brasil. Vamos esperar o sorteio. Ia ser bem da hora, cara, um clássico alagoano pela Copa do Brasil. Mas, Luiz, você viu um lance, cara, aí no jogo do Palmeiras e Ceará, teve um pisão aí e o pessoal tá comparando muito, né, o lance do Palmeiras e Ceará com o do CSA. Porém, a imprensa, tanto do Sul como a paulista, ela concorda com a marcação. Já no lance do CSA, bem parecido, meio que não. Até porque o foco não foi nem o pisão, foi a mão nas costas do jogador Igor Bahia. Você viu esse lance, Luiz? Sim, eu vi, eu assisti o jogo também ontem, antes do jogo do CRB, eu estava ligado nesse jogo. O que é que E você para acha você aí? ver, Tem alguma coisa a ver, uma coisa com a outra aí? é, não tem aí uma coisa a ver com a outra. Eu assistindo o jogo, eu vejo, eu particularmente eu vejo, cada jogo é um sentido, é algo de
cada jogo é uma situação diferente. No lance do CSA, pelo o encontro do Kahneman nas costas do Igor Bahia, eu acho falta. Ontem, esse lance do Palmeiras e Ceará, esse lance passou pela arbitragem e o VAR mandou chamar. Até aí eu achava que o VAR iria interferir pelo lance do goleiro. Mas, na verdade, o VAR mostrou um outro lance, num pisão do rapaz do Ceará, do atleta do Ceará, no pé do jogador do Palmeiras. E, na verdade, não é um lance que venha tocar nele para ele cair. É um lance que ele deu prosseguimento à jogada. E o VAR depois chamou atrás e fez a conferência, o juiz resolveu por bem dar o pênalti. É isso, Raí, que eu digo sempre no papo de bola. A arbitragem brasileira ela é muito pressionada pela imprensa. A arbitragem brasileira ela não tem peito para fazer aquilo que o juiz acha em campo. Não tem. Quando o juiz acha que tem que fazer aquilo que ele viu e marcar aquilo que ele viu no lance, aí a imprensa cai em cima. Chega até a afastar o juiz. Sinceramente, chega até a afastar o árbitro, assim como já afastaram o árbitro, o Kahneman, por ter apitado o jogo de CSA e Grêmio. É o peso da camisa. É o peso da camisa, é o peso das federações. E o CSA enfrentou uma batalha grande e digo para você, o juiz teve peito, na verdade, para olhar o lance e dizer, não, eu vi falta e vou permanecer com a falta. A imprensa cai em cima da arbitragem, é por isso que a arbitragem brasileira não consegue desenvolver. Falei ontem no pré-jogo do CRB, os árbitros vivem pressionados. Não é pelo jogo, pelo trabalho que tem que fazer, e sim, Raí, pela mídia, pela imprensa. Principalmente a imprensa onde tem as federações com maior peso. Com muita humildade, não estou querendo aqui interferir, nem tampouco dizer que o serviço do pessoal são, digamos assim, manipulados por alguma coisa de imprensa ou de camisa de time. Não, muito pelo contrário. Mas que a imprensa, que a arbitragem brasileira, ela vive pressionada pela imprensa, vive. Às vezes os árbitros não conseguem fazer em campo aquilo que ele acha que deve fazer, sinceramente. Porque quando acontece um lance correto, como aconteceu no jogo do CSA e do Grêmio, aí a imprensa cai em cima dizendo que o Grêmio foi assaltado. Muito pelo contrário. O juiz, na minha opinião, teve muito peito, mas muito peito mesmo para manter o resultado. E eu concordei com a arbitragem. Pelo menos eu, Luiz, aqui no Papo de Bola, eu concordei com a arbitragem. Não pelo fato de ser Alagoas, não. É pelo fato que tem que se fazer dentro do futebol brasileiro. Como no jogo do Palmeiras ontem com o Ceará, não foi pênalti para o Palmeiras, na minha opinião. Ok, na quarta-feira, Luiz, teve o restante dos jogos. Teve uma zebra aí, cara, que vai ser o primeiro que eu vou citar aqui. Foi a questão do Fortaleza. Caiu pro Retrô e realmente ninguém esperava, né? 1-1 no jogo e 4-1 nos pênaltis. Eu vou falar o restante dos jogos e você fala no geral, mas se você puder dar uma ênfase aí na questão do Fortaleza, beleza? Como eu já citei, o Fortaleza voou. Fluminense ganhou do Aparecidense por 4-1. O Bahia 4-0 no Paysandu, Atlético Mineiro 4-0, Flamengo 4-2 e o Corinthians 1-0. O Corinthians também foi meio, né, devagar nos gols, o restante foi só goleada, Luiz. É verdade. O futebol do Corinthians ainda não desenvolve aquele futebol que a torcida gosta de ver. O futebol do Corinthians sempre foi um futebol agressivo, um futebol para cima de raça. E, na verdade, o Corinthians, o Yuri Alberto, tá entendendo? Parece que vem carregando o time do Corinthians. Se tirar o Yuri Alberto dali da frente do ataque do Corinthians, o Corinthians, sinceramente, desanda de vez. E referente ao Fortaleza, ficou pelo caminho contra o Retrô. É decepcionante a atuação do Fortaleza, viu, Raí? Decepcionante. A gente sempre que estamos aqui parabenizando o futebol nordestino, assim como o Retrô também é do Nordeste, aqui de Recife, a gente vê o futebol do Fortaleza, um time dentro da Libertadores, e não pode vacilar como vacilou, não, diante do Retrô, não. É um resultado
muito ruim para o Fortaleza. E às vezes um trabalho a longo prazo se torna um trabalho complicado porque não teve efetividade onde deveria ter. O Fortaleza não foi um time efetivo. Muito, muito fraco o trabalho do Fortaleza dentro da Copa do Brasil. Ficou pelo caminho, poderiam terem pensado um pouquinho melhor, tá entendendo? E ver como enfrentar o adversário. Ficou feio para o Fortaleza, foi complicado, deu retrô. O Flamengo a gente já imaginava ganhar aí. 4-2, Atlético Mineiro também. E Bahia, tudo goleado, como a gente falou. Tudo isso na quarta-feira. Na rodada de ontem, na quinta, claro que a gente vai dar ênfase aqui ao Clube de Regatas Brasil. Mas teve Internacional e Maracanã. Na verdade, Maracanã e Internacional 3-0 pro Colorado. Inclusive, ainda teve uma piadinha lá na rede oficial do Internacional e postou o seguinte: com união e força, Inter avança, tal, e é o representante do Rio Grande do Sul aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda teve tempo para tirar uma ondinha aí, né, Luiz? Faz parte, Raí. Essa onda, assim, no bom sentido, essa apimentar o outro lado, que o Inter sabe que o Grêmio não passa um bom momento. A gente falamos isso lá atrás, o Grêmio não passa um bom momento. Não é que o CSA vá tirar proveito disso, mas precisa encarar o Grêmio frente a frente, e foi o que o CSA fez. Aí essa brincadeira com união e força lá do Inter faz parte, é para agitar um pouquinho o outro lado, que a gente sabe que ali a disputa, o clássico entre Internacional e Grêmio lá no Rio Grande do Sul, o negócio lá é pesado. Outro clube aí que vem, é, não vou dizer impressionando não aí, que é um exagero também, mas a gente não esperava a reviravolta do Cruzeiro, Luiz. 3-0 no Vila Nova. O Cruzeiro, ele já começa a aparecer para mim, Raí, como a terceira força do futebol brasileiro, como eu falei para você lá atrás. Eu disse, o trabalho do técnico lá, do Leonardo Jardim, muito, muito, muito bom, tá entendendo? Botou o Gabriel no banco, depois o Dudu teve que sair do Cruzeiro, foi para o rival, né, para o Atlético Mineiro, e o Gabriel Barbosa vem também aos poucos ganhando seu espaço, e futebol é feito assim, gente. Futebol é feito com trabalho, é aquele que melhor treina. E eu começo a ver o Cruzeiro como a terceira força do futebol brasileiro, depois de Palmeiras e de Flamengo. Aí o time do Cruzeiro é um time bom. Começa a se organizar, começa a se ajustar em campo. E o dono do Cruzeiro lá, o dono da SAF do Cruzeiro, ele disse que torce muito que o Cruzeiro consiga ganhar, nem que seja um desses títulos que está disputando. Vamos esperar para ver. Mas é um bom time, realmente. Palmeiras 3-0 no Ceará. Capital do Distrito Federal 1-0 no Botafogo, mas deu Botafogo. CRB e Santos, né? O Galo passa aí nos pênaltis por 5-4 nos pênaltis. Bragantino 6-0 no Criciúma. Eu também não esperava esse placar tão elástico no jogo do Criciúma, não. Queria que você desse uma ênfase ao jogo do CRB, Luiz. Os placares da Copa do Brasil, até o momento, como a gente vê, o grupo de elite normal, sabe, Raí? O Bragantino é um bom time, viu, Raí? É um bom time, foi para cima do Criciúma, um time forte, o Bragantino. E ganhou com facilidade. A ênfase do futebol aqui de Maceió, do CRB, é que o CRB, na verdade, a gente não chegou a falar, não, Raí, mas a vitória do CSA, aliás, a classificação do CSA contra o Grêmio, ela colocava, assim, uma pressão no CRB para passar também de fase da Copa do Brasil. Porque existe a rivalidade das duas torcidas. Olha, a torcida do CSA foi para o aeroporto, como o Papo de Bola mostrou, um dia antes do jogo do CRB, foi recepcionar o time. E isso, de certa forma, joga uma pressão no adversário do outro lado. Veja como é gostoso o futebol, como é bom o futebol. E o CRB
tranquilo, bem concentrado, entrou bem concentrado, não deixou essa euforia de fora, né, vir atrapalhar o ambiente, que na verdade é tudo isso, Rai, é futebol, um puxa o outro, um consegue uma coisa, o outro quer também, e assim vai acontecendo. E o CRB entrou ontem, não pressionado, mas entre aspas, com aquela pulguinha atrás da orelha, o adversário, o CSA, já classificou, e o CRB entrou diante do Santos, jogou bem. O Santos começou propondo o jogo, eu digo, vixe, que é isso, CRB, vamos para cima. E o CRB, depois dos 12 minutos, foi que o CRB veio se reorganizar um pouquinho em campo e também dar uma pressão no Santos. E o jogo foi caminhando assim até o final do primeiro tempo. Depois veio o segundo tempo, até a entrada do Neymar. O Neymar entrou craque daquele jeito, 2 toquezinhos na bola, botou o companheiro em condições de gol. E o CRB, por muitas defesas bacanas do Matheus Albino, o CRB levou o jogo para as penalidades, depois de perder um gol incrível, praticamente feito. E eu volto a frisar mais uma vez, o CRB tem que trabalhar muito essas finalizações. As finalizações do CRB não são boas. O CRB hoje era para estar talvez liderando o Campeonato Brasileiro na Série B e não lidera pelas finalizações. Mais uma vez eu vou frisar, muito ruim o CRB em termos de finalização. Quanto ao restante do time, o time se comporta bem em campo. A tática que o Eduardo Barroca coloca, os jogadores conseguem assimilar bem, dá para a gente perceber em campo. Os que entram dando o mesmo suporte ao time, e o CRB é um bom time, porém precisa trabalhar esse questionamento de finalização. As finalizações do CRB não são boas, não são boas. Tem oportunidades praticamente cara a cara com o gol e não consegue fazer o gol no tempo normal. Aí tem que trabalhar isso. Mas foi um jogo bom, foi levado para os pênaltis e o Matheus Albino, sinceramente, Raí, vou mais uma vez frisar, se fosse um goleiro, pela experiência que tem já, jogasse em um clube de uma camisa mais forte, não querendo dizer que a camisa do CRB não seja forte, uma camisa assim, um Flamengo, um Palmeiras, seria com certeza um goleiro cotado para uma seleção brasileira, nem que fosse para reserva, porque o Matheus Albino passa por um bom momento, um excelente momento do goleiro, pegando tudo. O goleiro do CRB pega tudo, não passa nada, pega tudo. Se o CRB fizer lá na frente um ataque, como tem a sua defesa, como tem o seu goleiro, o CRB disputaria o título do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu trouxe aqui, Luiz, um comentário do Elton Arábia, figura aí ilustre aqui em Alagoas, né? Dono de casa de show, tudo. E ele fez um comentário aí que a galera não aceitou muito bem. Eu vou botar aqui em tela. Deixa eu mudar aqui. Para não pegar também os comentários do rapaz, né? Deixar mais ou menos aqui, Luiz. Vamos ouvir o que falou o Elton. Em campo. Passando aqui para falar da recepção ontem do Neymar no estádio de Pelé. Que vergonha. Eu, como torcedor e alagoano, tenho vergonha daquela recepção que teve nosso maior ídolo do futebol, nossa maior esperança no Mundial. Complicado, né? Torcedor é complicado. Tenho certeza que o estádio não estava cheio daquela forma, não só pela importância do jogo, mas sim para ver o Neymar em campo. E aí ele chega lá, quando entra em campo é recebido com um monte de palavrão, um monte de xingamento. Vai entender, né? Vai entender. Neymar tem que ser aplaudido em todos os estádios que passar aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Todos. Desculpa, Neymar. Desculpa. Talvez não volte mais em Alagoas. Passando aqui para...
Eita, Senhor do céu. Eu gosto de ver o Dairon. O Dairon pegou um ar da bexiga, viu? Elton Arábia não concordou aí com a recepção da torcida do Galo com o Neymar. Muito palavrão. Na verdade, era pra aplaudir o Neymar onde ele chegar, em qualquer estado de Alagoas, do Brasil e do mundo. E que o Neymar é a esperança da seleção brasileira aí. O que é que você acha do comentário dessa figura tão ilustre aqui no estado de Alagoas, Elton Arábia, Luiz? Aí faz parte, sabe? Eu não tenho muito o que comentar, não. Realmente a torcida pegou pesado, sabe, Raí? A torcida pegou pesado. Mas o cara tem que aceitar também. O cara é um craque e o cara tem que aceitar quando não tá bem. O Neymar é um grande jogador para uma seleção brasileira, sim, desde que ele esteja fisicamente bem. Desde que ele esteja fisicamente bem, porque tem muitos outros companheiros que estão voando à frente do Neymar, né? Mas ele comentou assim, né? E realmente a torcida ficou um pouquinho pesado, mas faz parte do futebol. Isso daí eu levo na esportiva. Assim, às vezes é o calor da emoção, sabe? O jogador, por mais que ele seja craque, e ele quer sempre ser bem recepcionado, e como merece ser bem recepcionado. Mas num jogo decisivo desse, de Copa do Brasil, o camarada não venha para aqui, porque eu sou o Neymar, eu sou o Zico, eu sou isso, aquilo outro. Não, não é assim não, a torcida pega no pé dele. Rapaz, na minha humilde opinião, Luiz, tem nada de Neymar não aqui mesmo. É pra torcida pegar no pé. O Neymar é o Neymar na seleção Brasil. E olha lá, que nem pra Copa vai. Eu acredito que nem pra Copa vai. Mas o Neymar veio ontem como rival não, né? Mas assim, como um adversário do Clube de Regatas Brasil. A torcida era o quê? Pra bater palma pra ele, apoiar? Ô, por favor. Tinha que apoiar o Galo mesmo, tá certo. Eu não achei errado, não. Mas foi bom, Raí, o Neymar vir para cá de Ferrari e tudo, isso aí, invocado como saiu, faz parte, isso deu grande visibilidade mais ainda para o CRB. Eu achei foi Tommy. Deu Galo. Luiz, é o seguinte. Continuando, né? Passa-se a questão da Copa do Brasil e voltamos para os nossos campeonatos normalmente até o próximo sorteio. Vamos ver, Luiz, se a gente faz aqui e acompanha ao vivo o próximo sorteio da CBF da Copa do Brasil. Mas no mais, o CSA joga amanhã e pega o Confiança. Em um dia de ingressos à venda, aí o CSA vendeu em um dia mais de 1.500 ingressos. Então a expectativa é de um grande público também, né, no jogo do CSA. E uma notícia boa também do CSA é que contratou o lateral direito Diogo Batista, de 21 anos, que se apresenta aí ao Centro Esportivo Alagoano. Ele que estava atuando no Clube do Remo, Luiz. É verdade, Raí. Agora, Raí, tanto CSA como CRB virar a chave para o Campeonato Brasileiro. A diretoria conversar com todo o elenco da seguinte forma: o que nós fizemos de certo e de errado até agora. O que deu certo, o que não deu, o que é preciso fazer daqui por diante, daqui para frente. Porque virando a chave para o Campeonato Brasileiro em si, na verdade, o CSA não está bem dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Joga amanhã, no seu domínio, com o apoio da sua torcida, e precisa sim, Raí, fazer a vitória, fazer valer o mando de campo. Boa tarde a e a vitória dos 3 pontos. Se o CSA deixar isso escapar, começa a se complicar dentro do Campeonato Brasileiro. Veja só, o Campeonato Brasileiro é um campeonato dentro da Série C de uma margem de 30 pontos para a classificação. E não pode deixar passar essas oportunidades, não. Amanhã tem o apoio da sua torcida, o apoio da massa azulina, e precisa corrigir algumas coisas que tem dentro do CSA, algumas rotas que tem para a efetividade do time. Jogar com a confiança que jogou contra o Grêmio, buscar psicologicamente
tá tranquilo, tá bem, conseguiu, tá na euforia ainda e conseguir marcar esses 3 pontos no jogo de amanhã. Precisa fazer o dever de casa, se não fizer, começa a desandar. E agora, aí por isso que eu digo, é hora de se conferir aquilo que foi feito de certo e de errado, e daqui por diante tentar corrigir as rotas que não deram certo, para que venha a acontecer melhores resultados dentro do Campeonato Brasileiro para o CSA. Show de bola. O Galo joga. Não, vou falar de amanhã ainda também. Amanhã, Luiz, tem tanto o Asa jogando pela Série D, como o Juazeirense também. O Asa joga em casa, pega o Barcelona de Ilhéus às 17 horas. E o Juazeirense e Penedense. O Penedense que joga fora aí. E o jogo é às 16 horas. O Penedense, vou começar falando do Penedense. O Penedense começa a jogar suas últimas cartadas. Se conseguir vencer jogando fora de casa, que ainda não conseguiu, ainda não venceu e não convenceu, se o Penedense vencer, caso consiga um resultado, começa a voltar para dentro do campeonato. Se perder, pode dizer que praticamente começa a ficar cada vez mais distante da possibilidade de classificação. Quanto ao Asa, o Asa é um time bem montado pelo Raniel Ribeiro, trabalho bem feito, excepcional da diretoria do Asa, de toda a comissão técnica e do time do Asa. Na minha opinião, Raí, o melhor time da Série D é o Asa. Mas a questão de classificação, o Asa virtualmente, se ganhar o jogo amanhã, o Asa virtualmente começa a olhar para a classificação com grande possibilidade já dentro da classificação. Mas depois disso daí vem a questão dos mata-mata. Na Série D é muito complicado, mas nós torcemos pelo futebol do Asa e se permanecer com essa performance em campo, com certeza o Asa é sério candidato a subir a Série C. Falando em Penedense ainda, Luiz, o centroavante alagoano Miqueias é que ainda acredita na recuperação do Penedense na Série D. Figura ilustre aqui no estado de Alagoas. Boa sorte aí para o Penedense e meu amigo Miqueias. A gente espera você aqui para bater um papo aqui no nosso podcast, viu, meu irmão? Um abraço. O CRB que joga segunda-feira, Luiz, contra o Botafogo de São Paulo, lá, beleza? Às 8 horas da noite. Porra, eu vejo o CRB como favorito, viu? Na minha opinião. Na minha simples opinião. Sem nenhum demérito ao Botafogo lá em São Paulo. Mas o CRB, depois de passar pelo Santos, pela Copa do Brasil, virando a chave para o Campeonato Brasileiro, o CRB bem no campeonato, poderia estar bem melhor se o time trabalhar no conjunto da obra. Essas questões de finalização, o CRB vai dar uma grande alavancada dentro do campeonato. E é preciso também que se faça essa rota de correção do CRB. Esse ponto, o que fizemos de certo e o que fizemos de errado também, para que o CRB possa, assim, mergulhado, como já está dentro do G4, permanecer e não sair dele. CRB tem time, o time do CRB é bom, e vai para cima do Botafogo. Eu vejo o CRB, sinceramente, como um favorito para o jogo, mas precisa, tá entendendo, fazer essa rota de correção, principalmente nas finalizações. Não são boas finalizações do CRB. Enquanto tem uma boa defesa com um excelente goleiro, o ataque do CRB precisa finalizar um pouquinho melhor. Finalizando e conseguindo fazer os gols, o CRB começa a alavancar um acesso. Vamos esperar para ver. E eu vejo o CRB como, na minha opinião, como um favorito para o jogo de segunda-feira. Até porque a sequência do CRB, Luiz, ela vem boa, né? A gente pegou o Criciúma aí, que não vem bem, e agora pega o Botafogo. O Botafogo, ele é o 18º, com apenas 5 pontos, né? Uma vitória e 2 empates. Eu acredito também, como você falou aí, Luiz, que o CRB seja muito favorito, não é pouco, não é muito favorito, e é a hora de se firmar cada vez mais no G4, e como você costumava dizer também, criar até uma certa gordurinha. E é isso aí, muito boa sorte pro Clube de Regatas Brasil, Centro Esportivo Alagoano, o Asa de Arapiraca e o Penedense do meu amigo Miqueias, beleza? Luiz, no mais é isso, cara. Só rapidão mandar um abraço aqui pros nossos patrocinadores. Dessa vez é tu que vai fazer, Luiz. Manda um abraço aí pra JM Telecom.
Um abraço para todo o pessoal da JM Telecom. Você quer uma internet bacana em casa de qualidade? JM Telecom. Eu digo direto aqui, faço questão de repetir, a gente tinha um problema de internet aqui que era um caso sério. Depois da JM, tudo foi resolvido, né? A melhor internet do mundo. Muito obrigado, JM Telecom. MM Refrigeração, meu amigo Marquinhos, Luiz. Marquinhos, MM Refrigeração. Tudo de ar-condicionado, de refrigerador. O rapaz é competente, viu? Entre em contato. E lembrando que todo mundo que você citar aí, que a gente citar aqui, vocês entrar em contato e adquirir algum trabalho, algum plano, alguma coisa, se for através do Papo de Bola, tem desconto. E por último, meu amigo Anderson Info, né, que toma conta aqui da questão do meu computador. Vou até botar a câmera aqui, ó, para pegar um pouquinho, ó. Coisa linda do pai aqui, ó. O meu PC ele é game, gente, então tem todo um aparato, todo um cuidado e não pode ser qualquer pessoa, né, que vai mexer. Então, se você tem um PC gamer, fale com quem entende, beleza? Anderson Info, muito obrigado, nossos patrocinadores. No mais, é isso. Luiz, uma boa noite, muito obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo aí, pela tua presença, viu? Valeu, Rai. Boa noite a você a todos e uma prece a todos os nossos inscritos do canal. Que Deus abençoe a cada um. Se inscreve, deixa o like, não se esquece. Chegou até aqui, é porque a gente merece, beleza? Galera, forte abraço. Tchau, tchau.